oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos mais uma vez na casa do Senhor Jesus. Irmãos, está sendo privilégio cada vez que nós conseguimos adentrar essas portas. É um privilégio cada vez que nós conseguimos sair e chegar até aqui, pois nós estamos sendo bombardeados. Como já foi ministrado aqui nessa noite, a nossa fé está sendo bombardeada, está sendo colocada à prova e nós temos que lutar, contra as vozes que tentam nos convencer para não estarmos na casa do Senhor. É certo que algumas pessoas realmente estão limitadas pela sua saúde, pelas regras da vigilância sanitária, mas o certo é que muitas pessoas estão sendo bombardeadas e estão cedendo às vozes que elas têm ouvido. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. O Senhor me deu um tema para esta mensagem. Qual a voz que você tem ouvido? Eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo o versículo 2. Versículo 4, versículo 5 e o versículo 9. Amém? Depois nós estaremos dando seguimento e meditando na palavra do Senhor. Diz assim, versículo 2. 1 Reis 19, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Versículo 4, ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Versículo de número 7, não 5, 7. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Amém? Podeis assentar, os irmãos que estão presentes. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amados, eu espero que nessa noite eu consiga passar aquilo que está dentro do meu coração. Porque como eu estava conversando com a irmã Daiane, muitas vezes a coisa está fluindo para nós. Mas quem sabe não é a mesma coisa que os irmãos vão entender, ou se os irmãos vão receber da mesma forma. Essa palavra o Senhor me deu durante a semana passada e ficou guardada para que hoje pudesse ser ministrada. E eu fui sondar o Senhor se teria uma outra palavra, mas essa palavra continuou ardendo. Ontem à noite eu tornei a meditar nela, hoje eu tornei a meditar nela. Então eu acredito que, pelo menos comigo, o Senhor ainda está falando dentro dessa palavra. Queridos, nós vemos aqui nesses versículos que nós lemos 4 tipos de vozes diferentes. No versículo 2, nós vemos
Elias, um homem a qual nós admiramos, eu pelo menos sou fã de Elias e do apóstolo Paulo. Se eu pudesse escolher 2 personagens, além de Jesus, é lógico, na Bíblia eu escolheria Elias e o apóstolo Paulo. E Elias, esse homem tão corajoso, esse homem tão cheio do poder de Deus, esse homem que conforme a palavra dele, os céus foi cerrado a ponto de não cair nem sequer orvalho, porque ele era um homem que era um profeta do Senhor com muita ousadia, com muita intimidade. E ele chegou ali e determinou, segundo a ordem do Senhor, pelas suas palavras, que não choveria, e não choveu durante 3 anos. Um homem que disse para aquela viúva que enquanto durasse a seca, não faltaria azeite na botija, farinha na panela, que ela seria sustentada pelo poder do Senhor. E ali aconteceu. Durante todo aquele tempo, aquela viúva em Sarepta foi sustentada pelo poder do Senhor, pelo milagre. Ela via que o azeite da sua botija não acabava, a farinha da panela todos os dias. Imagine aí, você todo dia tirando comida da panela e vendo que aquela comida não acabava, não estragava, não mofava, e aquela farinha e aquele azeite foram multiplicados dia após dia, segundo a palavra de Elias. Um homem que aparentemente ele não tinha medo de nada. Um homem que tinha acabado de vencer, como nós passamos outro dia aqui, pela palavra, 850 profetas. 400 de Acera e 450 de Baal. Um homem que não temeu em ir sozinho à presença do rei, desafiou todos aqueles profetas. Mas agora nós vemos esse mesmo homem sendo ameaçado por uma mulher. E uma coisa que me chamou a atenção, amados, quando o Senhor me deu o tema dessa mensagem, qual a voz que eu estou ouvindo? Nós vamos prestar atenção no versículo de número 2, que Jezabel não se levantou, missionário, e foi atrás de Elias. Ela não convocou o exército dela e foi atrás de Elias. Ela não chamou o capitão da guarda e foi atrás de Elias. Não, ela simplesmente fez uma ameaça. Ela era a rainha de Israel. Ela era a mulher de Acabe. Por que então ela não tomou uma atitude, levantou e foi cumprir aquilo que ela tinha prometido? Mas ela mandou um recado. Ela poderia ter naquele mesmo momento se levantado e ido atrás de Elias, acabar com a vida de Elias. E quando eu estava meditando nesse versículo, o Senhor me trouxe à minha memória algo que constantemente acontece conosco. Constantemente nós somos coagidos pelo nosso inimigo. Constantemente nós somos ameaçados pelo nosso inimigo. Até mesmo os psicólogos dizem que a nossa mente tem o poder de se sujeitar ou não a alguma coisa. E o diabo, o inimigo da nossa alma, ele sabe disso. E ele trabalha com sugestão. Jezabel tinha o poder de levantar-se sem mandar ameaça nenhuma e ir atrás de Elias. Nós temos exemplos disso. Herodes pegou prendeu a João Batista e o matou. Dário mandou prender a Daniel e jogou na cova dos leões. E outros exemplos de reis que disseram e cumpriram. Eles não falaram assim: olha, amanhã, a tal hora eu irei fazer isso. Eles foram lá e fizeram. E é interessante como uma ameaça desestabilizou totalmente um homem de Deus. Não é diferente na minha e na tua vida. Muitas vezes nós estamos lá forte, lutando
lutando, pelejando, cheios da graça, cheios do poder, enfrentando, como diz uma amiga minha, pegando o diabo à unha, e de repente uma única palavra direcionada de Satanás nos desestabiliza totalmente. Porque naquele momento, nós demos ouvido a uma voz que não deveria dar. Nós não vemos em momento nenhum Deus dizendo para Elias: foge. Nós não vemos em momento nenhum Deus dizendo para Elias: essa aí eu não vou conseguir garantir por você. Nós não vemos em momento nenhum Deus dizendo para Elias: agora o negócio ficou estreito. Não, se era o mesmo Deus que tinha guardado Elias até aquele momento, então foi o próprio Elias que deu ouvido a uma voz que não deveria ter dado. Jezabel ameaçou. Vemos que a Bíblia diz que ela mandou dizer: amanhã, a esse horário, eu farei com você a mesma coisa que você fez com os meus profetas. Irmãos, olhe bem que não fazia sentido. Espiritualmente falando, não fazia sentido Elias fugir. Porque afinal de contas, Jezabel tinha mandado dizer que pelos deuses dela, um homem que tinha acabado com 850 profetas e havia provado diante de todo Israel que só havia um único Deus, foge de uma ameaça feita em nome justamente daqueles deuses que ele havia acabado de provar que não tinha poder nenhum. E ela vai lá e ameaça em nome dos deuses dela, que amanhã, a essa hora, eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com eles. Elias dá ouvido àquela voz e simplesmente foge. Quando eu estava meditando, irmãos, nessa palavra, muitas vezes nós vemos homens e mulheres de Deus parados, estagnados, enferrujados, muitos deles até caídos já, muitos deles até agora vivendo em pecado, porque simplesmente deram ouvido a uma voz que não deveriam ter dado. Simplesmente porque em uma fração de segundos esqueceu do Deus que estava cuidando dele até aquele momento. Irmãos, muitas vezes nós esquecemos, como foi cantado aqui nessa noite, quem é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus de aliança, é um Deus de promessa, é um Deus que quando Ele fala, Ele cumpre, é um Deus que não mente, é um Deus que não retrocede, é um Deus que nele não há engano, não há sombra de variação. E muitas vezes o inimigo vai oprimindo, vai trabalhando, vai enviando as suas mensagens, tentando nos sujeitar, tentando nos aprisionar com as suas palavras e nos fazer esquecer a qual é o Deus que nós servimos. Pare e pensa se tinha sentido Elias fugir daquela ameaça. Mas como diz o pastor Rogaciano, existe uma diferença entre ouvir e dar ouvido. E naquele momento, Elias deu ouvido. Tem uma historinha que eu li, como a gente costuma chamar, contos morais, né? Uma historinha que no final tem moral da história. E conta que alguns sapinhos começaram uma corrida até uma montanha bem alta. E os animais que estavam em volta diziam: vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir. E vários foram parando durante a caminhada e um só continuou até chegar lá em cima na montanha. E quando perguntaram àquele sapinho como ele conseguiu, porque todos estavam dizendo que ele não iria conseguir,
Ele respondeu: eu não ouvi, eu sou surdo. A nossa vida com Deus, a nossa caminhada, vai ser constantemente bombardeada por palavras de derrota. Você não pode, você não consegue, você não tem direito, você não é melhor do que os seus pais. O seu destino é ser derrotado, o seu destino é ser fracassado, o seu destino é só isso aí mesmo que você está vendo. Você não está vendo, olha à sua frente. Você é o que você está vendo aí agora. Acabou, chegou. O que deu, deu. O que não deu, não dá mais. Eu sou um exemplo disso. Eu já contei para os irmãos aqui em um testemunho, em meu testemunho, o quanto eu fui bombardeada a vida toda com palavras de maldição, com palavras negativas, pessoas que diziam que eu não daria para nada que presta, pessoas que diziam que eu não valia nada, pessoas que me disseram que eu não conseguia ser feliz, pessoas que me disseram que eu nunca conseguiria um homem de bem para a minha vida, que eu nunca conseguiria ter um casamento feliz. E tantas outras coisas, humanamente falando, na medicina, o médico me desenganou, falou que eu não tinha mais cura. E no entanto, como diz o Gerson Rufino, olha eu aqui. Que tipo de voz você tem dado ouvido? Elias, naquele momento, ele deu ouvido. Irmãos, e muitas vezes nós damos ouvidos não apenas ao diabo, mas também damos ouvido aos seus mensageiros. Porque não pense você que o inimigo vai, até que ele faz, tá? Se segura porque ele faz. Ele se apresenta pessoalmente. Mas nem sempre ele vai agir assim. Porque é muito fácil. Se ele se apresentar pessoalmente, a primeira coisa que você lembra é de chamar pelo nome de Jesus. E a Bíblia diz que ao nome de Jesus todos os demônios se submetem. Mas muitas vezes ele apenas manda o mensageiro. A Bíblia vai dizer no versículo de número 3, no versículo de número 2, a seguir que Jezabel, ela além dela falar, ela enviou o seu mensageiro. Oh, amados, e quantas vezes nós temos caído em laços, caídos em situações desgastantes. Quantas vezes nós temos caído, irmãos, em situações que acabam com a nossa fé, que acabam com a nossa força. Muitas vezes situações que acabam com casamentos, situações que acabam com famílias, situações, irmãos, que acabam com a motivação que você estava para fazer algo, com a motivação que você estava para conseguir um trabalho, para fazer um artesanato, para fazer qualquer coisa, porque alguém simplesmente chegou e foi usado para acabar com a sua fé, com seus sonhos, com as suas expectativas. Foi assim com Elias. Naquele momento, ele deu ouvido. Nós vamos ver esse mesmo Elias recebendo o recado lá e dizendo assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Esse mesmo Elias recebe por 3 vezes um recado: homem de Deus, o rei mandou dizer que desça. E ele disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Tanto é que na 3ª vez, o capitão já chegou mansinho, com medo, e disse: homem de Deus, ser preciosa aos seus olhos a minha vida e a vida desses que estão sobre o meu comando. O rei manda te dizer que desce. E aí esse Elias teme diante de um mensageiro. Detalhe, aqueles outros foram com um exército. Aquele mensageiro foi sozinho. E Elias, naquele momento, ele dá ouvido a um mensageiro do inimigo. Eu não sei nesse momento a quantos mensageiros do inimigo você tem dado ouvido, você que está na igreja, você que está em casa.
Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu quero crer que o Senhor está dando uma nova unção aos seus ouvidos. Uma nova unção aos ossinhos dos seus ouvidos, para que sejam guardados, para que sejam livrados de toda palavra satânica, de toda palavra que vem como flecha direcionada pelo inimigo para atingir e acabar com a sua fé, com a sua esperança, com os seus sonhos, para acabar com os seus projetos. Que nessa noite, em nome de Jesus, seja neutralizado todo demônio roubador da palavra, todo demônio que causa comichão nos ouvidos, todo demônio que tem sido enviado para destruir aquilo que Deus tem para a sua vida. Após ouvir aquele mensageiro, a palavra do Senhor diz que ouvindo ele, se levantou e para escapar com vida fugiu. Chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço e continuou e foi para o deserto. E eu já quero abrir parêntese aqui. Existe deserto que é Deus que nos permite. Como disse o irmão Alex aqui. O Senhor nos permite para aprendermos. Senhor, permite para que sejamos moldados, corrigidos. Mas existe deserto que nós entramos. E eu posso te garantir que o deserto que nós entramos é bem mais difícil de sair. Porque o deserto que Deus nos coloca, Ele nos coloca para aprender. Então aprendemos, saímos do deserto, encerrou a prova. Mas o deserto em que nós entramos, por nossa conta, nós começamos a ouvir mais a nossa própria voz do que a voz de Deus. Irmãos, e uma coisa que eu prestei atenção, eu disse para os irmãos que haviam 4 vozes dentro desse texto. Primeiro, a voz do inimigo. Segundo, a voz do mensageiro do inimigo. Terceiro, a nossa própria voz. Existem situações em que, como diz uma certa irmã, nós emprestamos a nossa boca. E nós começamos a proferir palavras contra a nossa vida que abrem portas para os inimigos, para os invasores. Nós vemos que em um pequeno momento ali, Elias parou no deserto e aquele homem de Deus, aquele homem exemplar, aquele homem que fazia descer fogo do céu, irmãos. Essas palavras não condizem com aquele mesmo homem. Não parece ser a mesma pessoa falando, irmão Jailson. Onde é que estava aquele homem que disse: eu sou homem do céu, de Deus desça fogo do céu? Aonde estava aquele homem que orou ao Senhor e disse: Senhor, foi segundo a tua palavra que eu fiz isso, prova agora que tu és Deus em Israel. Aonde estava aquele homem que disse: segundo a minha palavra não vai chover? Aonde estava aquele homem? Aquele homem agora, ele começa a ouvir a sua própria voz, a ponto de pedir a morte. E muitas vezes, irmãos, nós ouvimos tanto a voz do inimigo, a voz dos enviados do inimigo, dos mensageiros do inimigo, que daqui a pouco nós estamos pronunciando o que o inimigo queria ouvir. Já basta. Para mim já deu. Irmãos, isso é uma realidade tão atual. Como o meu coração sangra quando eu escuto dizer assim: um pastor se suicidou, uma missionária se suicidou, um presbítero se suicidou, um crente fez isso, um crente tirou a própria vida, menina faz isso e tira a própria vida, jovem louva ao Senhor e ao terminar de louvar, tira a própria vida. O que foi isso, amados? Se submeteu à voz do inimigo.
se submeteu aos mensageiros de Satanás. E a sua própria boca pronunciou palavras que não deveriam ter sido pronunciadas. Versículo de número 4. Pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Dentro desse pequeno versículo nós vemos um homem de Deus cheio de tristeza, um homem de Deus se submeter à depressão, um homem de Deus pronunciar um desejo de morte, um homem de Deus se submeter ao que o mundo tem se submetido, é a minha sina, eu não sou melhor do que meu pai, eu não sou melhor do que a minha mãe, eu não sou melhor do que o meu avô, não tem jeito para mim, Davi, não tem jeito. A minha vida está assim porque a do meu pai foi assim, a da minha mãe foi assim, a do meu avô, então, essa é a minha sina, esse é o meu destino, já chega, já basta, não aguento mais. Acabou. A boca do profeta pronunciou isso. Foi a boca do profeta que pronunciou isso. E nós vemos ali Elias em uma situação de tristeza. Se submeter. Até mesmo a pedir a morte para si. Mas no versículo de número 5. Eu louvo a esse Deus porque Ele nunca abre mão de mim e de você. Ainda que a nossa vida muitas vezes tenha os seus altos e baixos. Ainda que o inimigo faça de tudo para nos destruir, para nos derrotar. Ainda que o inimigo envie afronta, envie mensageiros, tente nos convencer que o nosso valor para Deus acabou. Deus, Ele não desiste de mim e de você. E Ele sempre estará enviando os seus mensageiros para dizer: levanta, come. Não é assim. Levanta, eu te amo, eu te exalto, eu te sustento com a minha destra fiel. O Senhor sempre está enviando mensageiros para dizer: olha, lembra de onde caiu, ainda dá jeito, ainda tem uma chance, o caso não está perdido, ainda que o inimigo esteja tentando nesse momento te convencer que acabou. O Senhor nessa noite está enviando através da minha voz o mensageiro até você, dizer: levanta e come. Não encerrou a caminhada, não encerrou o chamado. Aleluia! Há uma palavra profética nessa noite. Aleluia! Além dos irmãos aqui do templo, eu não sei quem mais está ao alcance da nossa voz, mas eu quero te dizer: levanta. O Senhor envia essa palavra até ti nessa noite dizendo: levanta, ainda não é tempo de parar. Ainda não acabou, levanta. Porque ainda te será longo o caminho. O Senhor, Ele não abre mão de você, Ele não abre mão. A quarta voz que Elias ouviu, a voz do mensageiro do Senhor. E a voz do mensageiro do Senhor chegou para dizer: levanta. Levanta e come. Mas Elias naquele momento estava tão debilitado espiritualmente, ele estava tão cansado.
cansado de tudo. E quantas vezes nós estamos dessa forma? Eu costumo dizer que não é vantagem quando alguém diz assim: Deus falou comigo semana passada, isso, isso e isso. Aí daqui a 15 dias ele diz: Deus tornou falar comigo a mesma coisa. Daqui a um mês ele diz: Deus tornou falar comigo a mesma coisa. Deus, ele só fala algo da mesma forma, mais de uma vez, quando nós não damos ouvido. O anjo chegou e disse: levanta e come. E Elias continuou dormindo. Tinha pão sobre a brasa, tinha uma botija de água. Ele até levantou, até comeu, até bebeu. Mas a Bíblia diz que ele voltou a deitar-se. E quantas vezes nós não estamos dessa forma? Nós até tentamos, queremos. Dessa vez vai. Eu vou levantar, vou comer. Não, eu vou. Aí você começa a lembrar de tudo de novo. E mais uma vez você deita e dorme. E o Senhor mais uma vez enviou o seu anjo dizendo: levanta e come. Não é para levantar e comer e voltar a deitar. É para levantar, comer e andar, porque ainda te será longo o caminho. Com aquela promessa de Deus através do anjo, a Bíblia diz que Elias foi fortalecido, levantou, comeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Aquela comida não era uma comida da terra, aquela comida não era uma comida normal, aquilo era o que Elias precisava naquele momento, para saber que Deus ainda estava com ele, que Deus ainda estava cuidando dele, que Deus não o havia abandonado. O que Elias não sabia é que a vida dele não se resumiria apenas a ouvir aquelas 4 vozes, porque ainda havia uma voz mais importante. Irmãos, e quando eu li esse texto eu me emocionei, porque depois de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta tristeza, de tanto cansaço, desgaste espiritual, Elias recebe de Deus uma promessa tão linda. Elias recebe de Deus algo, irmãos, que todos nós ansiamos receber. Elias recebe de Deus a promessa que ele iria, a partir daquele momento, morar com o Senhor. Ele iria, a partir daquele momento, Elias naquele momento estava recebendo uma promessa de que tudo tinha valido a pena. Elias estava recebendo de Deus uma promessa de que nada que ele tinha vivido, passado, tinha sido em vão. Eu imagino, irmãos, o sentimento de Deus ali dizendo para Elias: ah, Elias, se você soubesse, você querendo morrer nesse deserto, Elias. Você querendo largar tudo aqui debaixo desse pé de zimbro, Elias. Ah, Elias, se você soubesse o que eu tenho preparado para você. Elias, eu vou te dar uma honra que nenhum outro homem vai ter registrado na Bíblia. Elias, eu vou te dar uma honra que ninguém nunca vai esquecer. Oh, Elias, se os seus olhos pudessem ver nesse momento, e você querendo se acabar aqui. E no versículo de número 9, nós ouvimos essa voz perguntar: o que fazes aí, Elias? Se você soubesse, Elias, o que fazes aí, Elias? Ah, se você soubesse. E Elias naquele momento ainda meio
triste, ainda meio abatido com toda a situação, a Bíblia vai dizer que ele tenta se explicar diante de Deus. Senhor, durante toda a minha vida eu tenho sido varão zeloso, eu tenho lutado. Israel, olha, o Senhor se ouviu que Israel quebrou a sua aliança, Israel matou seus profetas, destruiu seus altares, mas eu estou aqui, eu estou firme, Senhor. Eu fiquei só. Agora eu não aguento mais, porque eu fiquei só. Mas tem um hino que diz: você e Deus é maioria. Ainda que Elias tivesse ficado só, o que não era verdade. Porque Deus, ele começa a abrir uma revelação para Elias e diz: sai para fora, Elias, sai. Chegou a hora da gente conversar. Até agora, Elias, você ouviu a voz de Jezabel. Você ouviu a voz do mensageiro, você recebeu recadinho do inimigo. A sua própria boca já falou um monte de besteira. Eu já enviei um anjo para cuidar de você, de tirar debaixo daquele pé de zimbro. Agora sai para fora. Sai, porque nós vamos conversar. E o Senhor nessa noite, ele está chamando pessoas para fora. O Senhor nessa noite está chamando pessoas para sair da caverna, porque Ele quer ter um tete a tete com você. Ele quer ter um particular contigo e lhe dizer algumas verdades que talvez você não goste de ouvir. Porque chega momentos na nossa vida que a gente se coloca como coitadinhos, mas não existe coitadinhos diante de Deus. Porque quando a gente reconhece aquilo que a gente é, o valor que a gente tem para Deus, o que Deus tem através da nossa vida, voz de inimigo não vai conseguir nos parar, ameaça de Jezabel não vai conseguir nos parar, sugestão nenhuma de Satanás vai conseguir nos parar. Mas existem momentos que nós esquecemos de tudo isso e deixamos que fulano nos frustre, que Bertano nos frustre, que uma coisa que Deus deu errada nos frustre, que uma situação nos frustre, e esquecemos do que nós somos para Deus. Elias esqueceu de tudo que ele era para Deus. Elias esqueceu quem era ele diante do Senhor. E o Senhor começa a falar: ô Elias, deixa eu te falar uma coisa. O que é que você está fazendo aí nessa caverna, Elias? E Elias respondeu no versículo 14 a mesma coisa. E o Senhor diz: ô Elias, deixa eu te falar, meu filho. Volta agora pelo deserto. Sabe o que eu estou preparando, Elias? Eu estou preparando uma reviravolta para a tua vida. Sabe o que eu estou preparando, Elias? Eu estou preparando uma revolução no meio de Israel. Sabe o que eu estou preparando, Elias? Eu estou preparando um sucessor para você. Porque você agora, Elias, vai morar comigo. Elias, sai dessa caverna, porque o que eu tenho para você é bem maior e melhor do que os seus olhos humanos podem ver. Sai dessa caverna, Elias. Sai dessa caverna. Quem te disse que você está sozinho, Elias? Ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Você só está vendo aqui, Elias, a sua visão é limitada, mas você não está vendo tudo que eu estou preparando em volta, Elias. Você só estava vendo aqui, na sua visão, no seu campo de alcance. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu já preparei Jeú, eu já preparei Eliseu, eu já preparei tudo da forma que eu quero. Há de ser que quem escapar da espada de Azael, Jeú vai matar. O que escapar da espada de Jeú, Eliseu vai matar. Porque enquanto você está pensando que eles estão com poder na mão, Elias, eu já estou com o plano todo traçado, meu filho. Acabou essa história aqui. Você estava sendo instrumento, mas você recuou, Elias. Acabou, os seus olhos estavam
E a palavra do Senhor diz que então partiu Elias dali e achou a Eliseu. E o restante da história todos já conhecem. Elias separou a Eliseu como seu moço. E nós vemos esse homem sendo elevado aos céus, em uma carruagem de fogo. Nós vemos esse homem recebendo uma honra que nenhum outro homem recebeu. A Bíblia diz que Enoque foi transladado, mas a Bíblia não explica como Enoque foi transladado. Mas a Bíblia diz que Eliseu viu Elias sendo elevado aos céus em uma carruagem de fogo. Eu quero te dizer nessa noite, não dê ouvido à voz do opressor. Não dê ouvido à voz que quer te convencer que acabou, que encerrou, que acabou o seu ministério, que foi só até aqui, que acabou o seu casamento, que acabou a sua saúde, que acabou os projetos de Deus na sua vida, porque o que Deus tem para você, os seus olhos humanos ainda não podem contemplar, mas é bem maior do que você pode imaginar. Nessa noite eu quero te convidar a se colocar de pé onde você estiver. Eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Que tipo de voz você tem ouvido? Que tipo de voz você tem ouvido? Tem um hino da Rose que diz: não dê ouvido à voz do opressor, porque ele só sabe acusar. Feche seus olhos essa noite, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus. Senhor meu Deus, Tu és grande, Tu és forte, Tu és poderoso. Pai querido, nós queremos Te louvar e Te engrandecer, porque o Senhor, Pai, é um Deus tremendo, misericordioso e digno de toda adoração. Pai, nessa noite eu quero orar, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que está ao alcance da minha voz, Senhor. Eu não sei o que o inimigo tem soprado nos ouvidos, Senhor, ou no ouvido dessa pessoa, Pai. Mas o que eu sei, Senhor, é que as Tuas palavras são mais fortes, que as Tuas palavras são mais poderosas. O que eu sei, Senhor, é que o que o Senhor tem é bem melhor, é bem maior do que nós podemos imaginar, Pai. Meu Deus, nessa noite eu quero orar, Pai, para que vidas sejam transformadas, vidas sejam edificadas, Senhor, vidas sejam, Senhor, restauradas nessa noite, em nome de Jesus. Pai, é em nome de Jesus que nessa noite eu neutralizo toda palavra de maldição. Senhor, esse demônio que tem se alojado no ouvido desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que está em casa, Pai, e que tem, Senhor, só ouvido e pronunciado palavras de derrota, palavras de destruição, palavra de maldição sobre os seus filhos, sobre os seus netos. Meu Pai querido, nesse momento repreenda agora, meu Pai, essa pessoa que tem emprestado a sua boca para o inimigo e tem chamado, Senhor, demônios, tem chamado, Senhor, coisas ruins para dentro dos seus lares, das suas casas, através de palavras malditas, de palavras, Senhor Jesus, que não deveriam ser pronunciadas. Meu Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, eu repreendo, Pai, que essa pessoa agora tenha o seu ouvido, Senhor, destampado para ouvir a voz do Teu amado Espírito Santo. Que nessa noite, meu Senhor, vidas tenham seus ouvidos espirituais destapados para ser sensíveis, ó Deus, a Tua voz. Ó Pai, a Tua voz nem sempre vem como fogo, nem sempre vem, Senhor, como um furacão, nem sempre vem como um vento. Muitas vezes vem como uma brisa suave, como aconteceu com Elias. E é preciso que nós sejamos atentos
atentos, Senhor, para ouvirmos a tua voz, Senhor. Nesse momento eu oro pelos teus filhos que estão aqui, que ouviram essa mensagem. Eu oro pelo pastor dessa igreja, eu oro pela minha vida, eu oro, Senhor Jesus,